Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Otero e este é o canal A Tribo de Dan. E nós estamos na nossa classe dos professores. Neste programa da classe dos professores, nós estudamos, nós lemos, nós refletimos a respeito do tema da lição da Escola Sabatina, que é proposto a cada 3 meses pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste programa, desse trimestre, o primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando o Evangelho nas cartas de Filipenses e Colossenses. Na última semana, nós concluímos a carta aos Filipenses e agora nós entramos e vamos estudar de maneira mais profunda a carta aos Colossenses. É, no início dos nossos estudos, ali na primeira e na segunda lição, nós tivemos um panorama geral e a abertura, né, a introdução e a saudação que Paulo faz a estas comunidades. Então, nós já falamos um pouco da carta aos Colossenses, mas não entramos no conteúdo teológico que Paulo trabalha nesta carta. É uma carta muito profunda, fala muito sobre Cristo e sobre a natureza e a pessoa de Cristo, e a gente já começa logo agora, nesses primeiros momentos, no primeiro capítulo, já vendo de maneira mais aprofundada a natureza de Jesus Cristo na carta aos Colossenses. Eu queria convidar você a ler Colossenses capítulo 1, verso 16 e 18. Nós vamos voltar a esses versos durante a nossa reflexão aqui, mas a, a ideia é a gente ter aqui o parâmetro do que vai ser a lição. E nós temos aqui como título do estudo dessa semana a supremacia de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 18, está escrito assim: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Quando a gente fala da natureza de Cristo, nós temos que ter em mente que Jesus, por ter encarnado, sofre a mesma acusação na terra que ele sofreu no céu, de não merecer a adoração por ser igual a uma criatura. Veja, a gente já estudou na carta de Filipenses que Cristo se esvaziou para ser como o ser humano. Ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus. Ele somente não utilizou as prerrogativas divinas que ele tinha para atuar aqui na Terra, para mostrar que era possível a Adão vencer o pecado, vencer a tentação. E Adão não venceu. Jesus, mesmo tendo a natureza humana anterior ao pecado, ele tinha algumas desvantagens em relação a Adão. Por exemplo, ele não tem um corpo que acabou de ser formado na criação. O corpo dele recebe a carga de milênios de pecado que se decorreram desde a criação até o seu nascimento. Ele também lida com uma humanidade que não teve ali as suas instruções diretamente dos seus primeiros pais, que receberam, Adão e Eva receberam essas instruções diretamente de Cristo. Ele também passa por um processo de corrupção e degeneração do ser humano, de milênios também, que se passa ali. Mas Jesus mostrou que mesmo nestas condições,
era possível para Adão vencer o pecado. Nós, diferentes de Jesus e de Adão antes do pecado, a nossa natureza já é uma natureza pecaminosa e nós temos que lidar com a situação de, já na nossa concepção, sermos pecadores. Jesus, ele não tem nenhum traço do pecado no seu caráter, na sua natureza, na sua moral. Ok? Muito bem. Eu quero ler com vocês aqui, então, para a gente começar, essa primeira afirmação que está em Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele está falando de Jesus, então eu vou ler do verso 13 só para a gente ter ali a informação do contexto de que ele realmente está falando de Cristo. E ele fala assim: Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, esse ele é referente a Deus. O reino do o Filho amado é Jesus. Em quem, agora a gente está falando do Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, no Filho, nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, o Filho, agora, é a imagem do Deus invisível. Essa ideia de imagem tem a ver com a questão da revelação. No livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos a explicação sobre a forma como Deus se revela à humanidade. Ele, no capítulo 1, verso 1, está escrito assim, que Deus se revelou aos pais por meio de muitas formas e de muitas maneiras, por meio dos profetas. No verso 2, ele continua falando assim: e nos últimos tempos se revelou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio do qual criou todas as coisas. Então, neste primeiro momento, ali no livro de Hebreus, você vê que existem várias formas de Deus se revelar à humanidade, utilizando os profetas, sonhos, visões. A gente tem ali várias formas, né, de revelação, desde as revelações gerais, que são acessíveis a todos os seres humanos em todos os tempos, como, por exemplo, a criação, a natureza humana, a própria história. Mas nós temos também a revelação, que é a revelação especial, que é essa, num primeiro momento, é dada a um povo em um contexto muito específico, que são sonhos e visões, milagres, a própria Bíblia, os profetas, e nos últimos tempos, como diz lá no livro de Hebreus, através do seu Filho. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Ele é a maior revelação de Deus para nós em todos os tempos, porque ele é o próprio Deus encarnado. Se nós queremos entender o Pai, nós precisamos olhar para o Filho. Basta é, a gente parar e analisar a seguinte situação. Vamos analisar a seguinte situação. Quando Jesus estava com os discípulos na última noite, no Evangelho de João, capítulo 14, os discípulos, ou Filipe, ele fala assim: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus responde: tanto tempo estou com vocês, e vocês ainda me perguntam ou me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus apresenta ali para Filipe que ele é a revelação do Pai. E quem olha para ele, olha para o Pai. Jesus, então, ele mostra para a humanidade o verdadeiro caráter de Deus. Ele é o Deus visível do Deus invisível. Ele é a expressão, ele é Deus, uma pessoa com personalidade separada do Pai, mas ao mesmo tempo ele revela quem é o Pai.
Jesus, portanto, é esta revelação perfeita do Pai. Se eu quero saber se o Pai é amor, eu olho para Cristo. Se eu quero saber se o Pai é justiça, eu olho para Cristo. Se eu quero saber o que o Pai pensa de mim, eu tenho que descobrir o que Cristo pensa de mim. Jesus é a revelação perfeita do Pai. Há algum tempo atrás, no um dos autores mais famosos do Brasil foi até a Ana Maria Braga, e ele, nesta entrevista, ele falou assim: eu era ateu, mais ateu do que Nietzsche, que dizia que Deus morreu. Eu era ateu, mais ateu do que Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo. Mas um dia eu quis estudar as maiores mentes da humanidade. Aqui, deixa eu fazer um parêntese. Por mais que a gente queira, que alguém queira, né, negar a existência de Deus, por mais que alguém queira negar que Jesus fez milagres, que Jesus ressuscitou, é muito difícil negar que Jesus existiu. Os registros históricos bíblico e extrabíblico estão tão abundantes, tem tanta quantidade e com tanta qualidade técnica que nós temos mais evidências da existência de Jesus do que de Alexandre, mais evidências da existência de Jesus do que de Pitágoras, mais evidências da existência de Jesus do que de Sócrates. Então, se eu posso aceitar a existência de todos estes, eu não tenho como negar a existência de Jesus. E, de maneira séria, são pouquíssimos acadêmicos sérios que vão negar que uma pessoa que viveu há 2.000 anos atrás, com o nome Jesus, que foi um grande, que teve ali muitas pessoas seguindo ele, poucas pessoas vão negar isso. Fechando esse parênteses, então, Augusto Cury, por mais que eu falei o nome dele, né? Mas, enfim, esse autor, por mais que negasse a existência de Deus, ele não poderia negar a existência de Jesus. E ele queria estudar as grandes mentes, e Jesus, com certeza, foi uma grande mente. Afinal de contas, 2.000 anos depois, ele tinha 2 bilhões de seguidores com ele, né? Mais de 2 bilhões de seguidores com ele. 2.000 anos depois de sua existência, o tempo foi dividido em antes e depois dele. Não há como negar a existência de Jesus e sua importância para a história. E aí ele foi estudar Jesus. E quando ele estudou Jesus, ele descobriu que Jesus era grande demais para ser inventado pela mente humana. Jesus não cabe na mente humana. E ele, do ateísmo, pulou para um cristianismo que conheceu profundamente o seu Salvador. Bom, Jesus é essa revelação de Deus. Quando a gente se envolve com Cristo, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente mergulha na pessoa de Cristo, nós descobrimos quem é o nosso Deus. Ok? Para o cristão, Jesus é Deus. Cristão, Jesus é Deus. Não tem cristão, se não acredita que Jesus é Deus, que não pode ser considerado cristão. Jesus é Deus e ele encarnou para poder salvar a humanidade. A gente vai trabalhar essa natureza divina ainda no livro de Colossenses, mas essa introdução sobre a imagem do Deus invisível, ela é importante para a gente pensar aqui sobre os próximos passos deste estudo. Deus, ele é o único que tem saldo na conta bancária. Se a gente pensar que o pecado nos cria uma dívida com Deus que só pode ser paga com a vida, Deus é o único que tem saldo na conta bancária para pagar o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, e ele voltar, resgatar esse, essa vida, ainda mantendo a sua conta bancária.
no positivo. Nem nós, nem os anjos temos essa capacidade. Nós já nascemos no negativo. Nós já somos concebidos no negativo. E um anjo não caído, que talvez não seja concebido no negativo, ele não tem condições, ele não teria saldo na conta para pagar a nossa dívida. Deus, sim, ele tem saldo na conta e ainda se mantém no azul, mesmo pagando a nossa dívida. Romanos capítulo 5 mostra como essa substituição de Jesus substituindo Adão no nosso lugar, ela é perfeita e completa. Na continuação desse verso, do verso 15, está escrito assim: o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Essa ideia do primogênito, ela está ligada na Bíblia muito mais à importância do que a ordem, a importância entre os filhos, do que a ordem em que a pessoa nasce, de fato, né? Há uma discussão até se Jesus seria o primogênito de José. Isso aqui não é muito relevante para o nosso estudo agora. Agora, se você olhar para o texto bíblico, Isaac não era o filho primogênito de Abraão, mas era o filho da promessa. Se você olhar para o texto bíblico, Jacó não era o filho primogênito de Isaac, mas Jacó tomou a proeminência, a importância no plano da salvação em relação a Esaú. E José também não era o filho primogênito de Jacó, entretanto, ele também tomou ali, para o plano da salvação, uma proeminência, uma importância maior do que a dos seus irmãos, e Judá também não era o primogênito de Jacó, mesmo assim ele tem essa importância na linhagem de salvação. Então, a questão que nós estamos trabalhando aqui não é a ordem de nascimento, mas a sua importância para tudo. Aqui, quando fala de primogênito, também não está dizendo que Jesus é um ser, ou o primeiro ser criado, mas que toda a criação tem origem em Cristo. Ele é a base, ele é o fundamento da criação. A criação tem origem na vontade, no desejo de Jesus de se relacionar conosco. A criação, ela tem origem em Cristo. Ele é o princípio da criação, obviamente, porque a criação se origina nele. Toda a criação se origina no seu Criador. E o seu Criador é o princípio de toda a criação, mesmo ele não sendo parte da criação. Ele não é criado, mas ele é o princípio da criação. E é essa a ideia que ele coloca, né, sobre Jesus. Não é que Jesus foi criado, mas nele e a partir dele e para ele há toda a criação. E é justamente nisso que é colocado aqui o texto de Colossenses capítulo 1. Ele vai falando assim, ó: pois nele foram criadas, verso 16, todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, aqui ele está mostrando claramente que tudo foi criado a partir de Cristo, ou seja, Cristo é o originador de toda a criação, e tudo é criado para Cristo, e tudo se mantém por causa de Cristo. Paulo, aqui, de maneira muito inteligente, está fazendo uma brincadeira com os primeiros versos da Bíblia, que, inclusive, tem a ver com inclusive tem a ver com o próximo tema do nosso estudo aqui, o próximo tópico do nosso estudo. No verso 18, ele diz assim: ele é o cabeça, né, do corpo, que é
a igreja. A palavra cabeça em hebraico é rosh. Esta palavra, ela tem a mesma raiz da palavra reshit. Reshit. A palavra reshit, ela compõe a primeira palavra que está no texto bíblico. Então, vamos aqui nos transportar para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No capítulo 1 de Gênesis, verso 1 e 2, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando a gente olha para esses dois versos, nós podemos ver claramente e nomeado o Pai e o Filho. No princípio criou Deus, e, e o Espírito pairava sobre as águas. Nós vimos o Pai e o Espírito. Mas o filho, a gente não consegue enxergar, ou é nomeado filho, logo assim à primeira vista. Entretanto, o próprio Salomão, no capítulo 8 do livro de Provérbios, fala que lá no princípio existia a sabedoria, e ele trata a sabedoria como uma pessoa. Então, já há uma ideia de que há algo no princípio a mais, além do que simplesmente uma palavra que dá um ponto de start na criação. E João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. No verso 14, João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, então, ele vai fazendo uma pequena brincadeira com a palavra rosh, ou reshit. Qual é a brincadeira aqui? Ele vai pegar todos os significados da primeira palavra que está escrita na Bíblia em hebraico, que é a palavra Bereshit. O primeiro verso da Bíblia em hebraico é Bereshit, daqui para cá, né? Bereshit, bara, Elohim, et Hashamai, viet haaret. Esse é o primeiro verso da Bíblia. A primeira palavra é Bereshit, que em hebraico dá inclusive o nome do livro. O livro se chama Bereshit, que em português ficou Gênesis. Quer dizer, no princípio, no começo. O mesmo significado de Gênesis. Essa palavra reshit, Bereshit, ela tem alguns significados. O B, ele tem como significado, por exemplo, em, por meio de e para. E veja, olha aqui que Paulo faz, logo nesses versos que nós lemos aqui no início. Olha só. Pois nele é em mais ele. Então, nele foram criadas todas as coisas. O em, ou nele, tem a ver com o B do Bereshit. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Por meio dele, ou por meio de, também faz parte, ou também é um dos significados possíveis do B do Bereshit. E para ele, o para também é um dos significados possíveis do B, que estão no Bereshit. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. De novo, nele tem um significado do B, do Bereshit. Então, todas essas construções nos levam à palavra Bereshit. Paulo escreveu em grego e ele tinha aqui a possibilidade de fazer com a língua grega essa brincadeira com os significados da palavra Bereshit. E aqui, a palavra Reshit, ela pode significar princípio, cabeça, primeiro, primazia. Então, essa palavra Reshit, ela tem esses vários significados. Olha só o que que o autor bíblico vai fazer, Paulo vai fazer com o significado da palavra Reshit.
Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cabeça tem a ver com a palavra reshit, da primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit. Ele é o princípio. Princípio tem a ver com a palavra reshit, que está ligada à primeira palavra da Bíblia, Bereshit. O primogênito também tem a ver com a palavra reshit, que é da palavra Bereshit, primogênito dentre os mortos. Para ter a primazia também tem a ver com a palavra reshit, que é a primeira palavra da Bíblia, em todas as coisas. Jesus, para mostrar que o Bereshit da criação de Deus é Jesus. Não é só uma marcação temporal, mas é a expressão de uma pessoa, de um ser divino que cria a humanidade. Então, Bereshit, ele tem a ver com toda essa construção da criação por meio, para, através e a partir de Jesus Cristo. Jesus é o princípio da criação, não porque é o primeiro a ser criado, mas porque a partir dele tudo foi criado. Ele é quem dá o start para toda a criação. Bom, aqui nós já falamos sobre o Deus invisível, sobre o primogênito de toda a criação, o Rosh da criação, e falamos também sobre o princípio da criação de Deus. Eu quero finalizar com com os dois versos finais, que é o 19 e o 20 de Colossenses capítulo 1, e eu não vou entrar muito no assunto da plenitude, porque no capítulo 2 nós voltaremos com esse assunto da plenitude em Cristo Jesus, né? Mas aqui basta a gente pontuar o seguinte: a nossa vida só tem significado se for em Cristo Jesus. Se nós fomos criados com um propósito. E cumprir este propósito é o que dá significado para a nossa vida. Se nós fomos criados em Cristo, por Cristo e para Cristo, o significado da nossa vida está em Cristo. Se eu me afasto de Cristo, obviamente, eu não alcanço o significado para o qual, o propósito para o qual eu fui criado. Tem muita gente correndo atrás de muita coisa que não traz significado para a vida. E quando chega no final da vida, percebe que sua vida foram anos jogados fora. Portanto, nós precisamos buscar aquilo que realmente importa, é Jesus. Por isso, voltando ali à expressão de Paulo, para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Tudo que eu achava importante, e depois eu vi que não tinha valor diante da grandeza que é Cristo Jesus. A gente já conversou sobre essa situação de Paulo. Então, não há grandeza maior do que viver uma vida dedicada e entregue a Jesus. Nós precisamos de meios de sobrevivência, mas esses meios de sobrevivência só são meios que nós utilizamos para termos mais tempo junto com aquele que traz significado da vida. A plenitude da nossa vida, portanto, só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Feito essa pontuação aqui, vamos para os dois últimos versos. Porque Deus, verso 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E aí, no capítulo 2 ele vai explicar o que é essa plenitude. Quando a gente chega lá, a gente volta a essa temática. Verso 20, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando ele coloca aqui essa questão do sangue, nós já vimos que o sangue de Cristo é o preço pago pelo pecado. E ele pôde retomar a vida porque ele tinha a conta bancária ainda no azul, mesmo pagando o preço do pecado. Agora, nós que antes éramos inimigos de Deus, somos chamados para sermos parte da família de Deus. Não porque nós buscamos a paz, mas porque o próprio Deus nos buscou para fazer um acordo, um concerto de paz conosco, uma aliança de paz conosco. Essa aliança onde ele paga o preço do nosso pecado e nos dá a chance de vivermos uma vida para ele. A situação que a gente está apresentando aqui é uma situação em que o Deus Todo-Poderoso é quem se, se mexe para que a humanidade tenha paz. A humanidade não busca essa paz. A humanidade não considera essa paz, mas, e nem tem condições de selar essa paz. Mas Deus, em sua misericórdia e no seu amor, ele proporciona a paz que a humanidade não tem condições de alcançar. Por isso, meus amigos, aqui é o ponto central de toda a Bíblia. A Bíblia inteira, ela foi escrita para que você e eu encontrássemos a paz que vem do céu. Não é uma paz relacionada à ausência de conflitos, nem sequer um conforto de coração em meio aos conflitos, mas é a reconciliação com os céus. A reconciliação com os céus. E a certeza de que um dia nós viveremos pela eternidade ao lado do nosso Salvador. Antes, nós que éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus pela ação desse próprio Deus e não pela ação humana, pela vontade desse Deus e não necessariamente pela vontade humana, respeitando, obviamente, a sua liberdade de querer viver em paz com esse Deus ou de querer se revoltar contra esse Deus. Deus morreu para que você aceitasse viver em paz com Ele. O que mais pode ser feito? A não ser olhar para esse Deus e falar assim: eu aceito o seu sacrifício. E que Deus te abençoe. Lembre-se de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo e, é, e de levar essas informações para as pessoas que você ama. Deus abençoe e até a nossa próxima, até o nosso próximo vídeo.